Depois do deputado federal Daniel Silveira, o alvo agora é a deputada federal Bia Kicis. E isso por quê? Em um fórum realizado em Lisboa, capital de Portugal, em que se encontrava os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, do Senado. Durante os trabalhos, o Toffoli fez a seguinte afirmação, abre aspas, o Brasil vive um semipresidencialismo sob o controle do poder moderador do STF, fecha aspas. Minha amiga e meu amigo, o que se tem no Brasil, e de acordo com a Constituição Federal, Carta Magna do nosso país, é um sistema presidencialista e não semipresidencialista, como afirma o ministro Dias Toffoli. Isso nada mais é que uma confissão de um golpe em andamento em nosso país, o que é extremamente lamentável, preocupante e inaceitável, pois é, sem sombra de dúvidas, um atentado direto ao Estado de Direito e à nossa democracia. Em virtude dessa fala tosca, agressiva e lesiva à pátria, a deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, fez um comentário questionando essa fala, essa afirmação. E durante a fala dela, ela falou que os deputados, quanto membros do parlamento, precisa tomar uma postura no sentido de fazer valer os seus direitos, os seus deveres e o papel do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Diante desse fato, a Bia Kicis virou alvo do Supremo Tribunal Federal. E não é só isso. A Bia Kicis, ela é também a deputada autora da revogação da PEC da Bengala. O que diz a PEC da Bengala hoje? Ela estipula a data limite obrigatória, chamada compulsória, para a aposentadoria em 75 anos. Ou seja, o ministro que quiser trabalhar, ele só pode trabalhar até aos 75 anos. Depois daí, tem que se aposentar obrigatoriamente. Com a revogação da PEC da Bengala, as regras para a aposentadoria, no seu prazo limite, cairia de 75 anos para 70 anos, o que obrigaria imediatamente, hoje, se fosse hoje aprovada, obrigaria a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski se aposentarem. E eles, como sabemos, querem continuar sugando os cofres do Estado, fazendo seus arroubos autoritários e não querem largar o osso. Em virtude disso, dessas duas situações, o questionamento da Bia Kicis quanto à fala do Dias Toffoli, mas a autoria e trabalho, articulação junto à PEC da Bengala, o STF, na pessoa do ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, fizeram uma retaliação contra essa deputada, autorizando que ela seja investigada por crime de racismo. Olha que absurdo. Investigar a deputada por crime de racismo, porque há um tempo atrás, o Magazine Luiza abriu um processo de seleção para selecionar apenas pessoas pretas, de cor preta. E a deputada fez um questionamento, e eu, como preto, concordo com ela, que esse processo de seleção ele é inconstitucional e, portanto, esse processo, sim, é racista, porque não se pode escolher pessoas para ocupar posto de trabalho pelo critério da cor da pele. E por ela se colocar contra essa posição, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Lewandowski, autorizou que ela
fosse investigada por atos de racismo. Então, minha amiga e meu amigo, o que nós estamos vendo no Brasil é uma situação preocupante. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se colocam acima do bem e do mal. E o que a gente vê com a fala do Dias Toffoli nada mais é que uma declaração de um golpe em curso contra a nossa democracia. E o que a gente está vendo, na verdade, não é um semi-presidencialismo instalado no Brasil, mesmo porque isso não está nem previsto na Constituição. O que a gente está vendo, e lamentavelmente a olhos nus, sem precisar de lupa, é o instalar da ditadura de togas, a chamada ditadura do judiciário, capitaneada por uma junta de ministros do Supremo Tribunal Federal que está governando esse país, usurpando a função que era do Executivo, sob a alegação de que é o poder moderador. A Constituição não prevê os três poderes como moderador. Se há uma interpretação a ser feita quanto ao poder moderador, esse é as Forças Armadas de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. Executivo, legislativo e judiciário, nenhum está acima do outro. Deve-se respeitar a independência e a harmonia dos poderes de acordo com o artigo 2 da Constituição Federal. O que esse Supremo Tribunal está fazendo é dar uma tapa na cara da nação, rasgar a nossa Constituição, cuspir e sapatear sobre a nossa democracia, e o mais triste no meio de tudo isso é que eles estão fazendo o mal e pessoas que se dizem boas estão caladas diante de toda essa aberração. Sinceramente, eu não sei aonde nós vamos chegar. Muito em breve, se nada for feito para fazer frear a sanha desses ministros, o Brasil será muito, mas muito em breve comparado com a Venezuela. E o Supremo Tribunal Federal a uma corte bolivariana tal qual funciona naquele país. Isso é preocupante. Nós não podemos aceitar, sob hipótese ou circunstância alguma, que 10 almas fedidas, 10 almas cebosas, 9 advogados de porta de cadeia, desqualificados, sem nenhum compromisso com a verdade, sem nenhum compromisso com o país, sem nenhum compromisso com a Constituição, raso no tocante a conhecimentos jurídicos, fazendo o papel de disseminador do terror e da mentira, possa intimidar 10 homens, porque falta um ministro na casa, 10 homens, ministros e ministras, possa enquadrar como se dono do mundo do Brasil fosse 212 milhões de brasileiros que trabalham, que pagam uma alta carga de imposto para fazer girar a máquina que sustenta esse país. Esses 10 ministros que lá estão, eles precisam entender que eles são tão somente servidores como qualquer outro, apenas com uma função diferente, mas estão sujeitos a obrigações e deveres. Eles estão sentindo os donos do Brasil, fazem o que querem, o que vem na cabeça. Aqueles que falam aquilo que eles não querem e não concordam com aquilo que eles fazem, mesmo que essas pessoas estejam certas, sofrem ameaça e pagam com a liberdade. Olá, se a continuar assim, não vai pagar com a vida. Isso é o instalar de uma ditadura brutal. E Rui Barbosa já disse, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois quanto a essa, não tem a quem recorrer. Fecha aspas. Minha amiga e meu amigo, algo precisa ser feito. O Senado da República, que tem o poder de invocar para pedir explicação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, precisa convocar Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, para explicar essa fala, porque ela, no entendimento de todos os brasileiros que têm mais de 2 neurônios, é uma confissão de um golpe dado em nossa democracia. Para finalizar, o que eu lamento no meio a tudo isso é o silêncio dos demais poderes, da velha imprensa, que trata isso como normal. O pastor Martin Luther King disse um dia,
Abre aspas. O que mais me incomoda não é o alarido dos maus, ou seja, o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Fecha aspas. Algo precisa ser feito. Essa fala e o que vem ocorrendo no Brasil não é normal. Não podemos ficar refém de um grupo que tem a missão de fazer valer, cumprir e fazer cumprir a Constituição, de se fazer guardião da Constituição, mas que, na verdade, está fazendo coveiro dela. Isso é preocupante. E eu peço a Deus que continue abençoando a nossa nação e protegendo o nosso país, porque a situação está assustadora. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.